Seja bem-vindo ao Nerd Série, aqui é Fernando Padawan. Hoje trago para vocês o meu review da primeira temporada da série The OA. Galera, aparentemente a gente entrou numa fase aí de séries complexas a ponto de bugar a mente de muitos. Sim, The OA é mais uma dessas séries em que você vai poder viajar, pirar o cabeção, ficar feliz, ficar puto, tudo isso ao mesmo tempo. Bom, eu vou começar falando logo do iniciozinho, aquela cena na ponte que foi gravado com o celular naquela posição vertical do celular que todos deveriam saber que é a posição errada para se gravar vídeo, mas como sempre acontece na vida real, em 70, 80% dos casos, o pessoal grava nessa posição, que é a posição errada, a ponto de recentemente no jornal Bom Dia São Paulo, a apresentadora teve que gastar um tempo explicando para as pessoas como gravar um vídeo com o celular para poder mandar para um quadro do jornal, que tinha que gravar na posição horizontal, isso mais aquilo e tal. Então você vê que até hoje, 2017, o pessoal ainda consegue gravar um vídeo na posição errada da câmera do celular. Bom, em resumo, essa cena ela ficou bem legal por causa dessa autenticidade. Agora falando da série propriamente dita, pessoal, logo depois dessa cena da ponte, a gente vê que a Prayer, que é a personagem principal, ela tem o reencontro dela com os pais adotivos, que foi uma cena bem emocionante, porque a Prayer, ela era cega e ela desapareceu por 7 anos, e agora que ela reapareceu enxergando. Até o pai dela comenta que, de fato, a Prayer nunca viu eles, né? Como é verdade, porque ela foi adotada por eles criança e ela já era cega. Até aquele momento da vida dela, ela nunca tinha enxergado o rosto dos pais, né? Fazer aqui um adendo que o pai dela é o ator que fazia o Herschel, né? No The Walking Dead. A mãe dela, com certeza, vocês já viram algum filme com ela. O mais recente que eu me lembro assim, ela apareceu no Thor 2. No Thor 2. E lembrando que um dos produtores da série é o Brad Pitt. Curiosamente, um nome extremamente conhecido, né, do cinema. Mas vamos voltar para a série. E ali durante a série, a Prayer vai nos apresentar um pouco do seu passado. Lembrando que a Prayer nasceu na Rússia, o nome dela era Nina. E enquanto ela era pequenininha, lá na Rússia, a gente podia observar que ela tocava violino, e ela tinha uma vida muito boa, morava somente ela com o pai, os empregados da casa, né? A mãe já tinha morrido, e a gente descobre que o pai da Nina, ele era um oligarca local ali, envolvido com minas. Não fala que tipo de mina, se era de carvão ou de outro material, apenas minas. Depois a gente descobre que a Nina tem algumas visões. E sempre que ela tem uma visão, sangra o nariz dela e se realiza aquilo, né? No caso, a Nina teve uma visão onde o ônibus que pegava ela e as outras crianças ricas da redondeza para levar pro colégio, que esse ônibus sofreu um acidente, onde todos ali morriam. E dito e feito, o ônibus acabou caindo de uma ponte num rio de águas bem geladas. Ela conseguiu escapar por um buraco na janela do motorista ali, acabou morrendo, tentando chegar na superfície. E essa foi a primeira EQM da Nina, ou da Prayer, ou se preferir, da Way. Lembrando que EQM é a abreviatura para experiência de quase morte. E na cena posterior a Nina ter morrido nesse rio, o pai dela conseguiu pegar ela do rio. Coincidentemente, o pai dela estava por ali. E ela ressuscitou, ela voltou a si. Só que no que ela voltou a si, ela estava cega. Porque ela foi para uma outra dimensão, podemos assim dizer. Ela conversou com a Katum, que era uma pessoa que ficava nessa dimensão. E nessa conversa, a Katum falou: se você optar em voltar, eu vou tirar sua visão para você não enxergar o mundo. E foi o que aconteceu, ela voltou cega. Depois desse acontecimento, o pai da Nina manda ela para os Estados Unidos para estudar num colégio específico para pessoas cegas. Mas um belo dia, a Nina recebe a notícia da morte do pai e com isso acabou o dinheiro para bancar a menina no colégio. Ela foi morar com a tia dela. Tia essa que acabou vendendo ela para a família Johnson, a família que adotou ela. Enquanto ela foi crescendo, de criança para adolescente, adulta e tudo, ela cresceu com aquele sentimento de que o pai dela estava vivo. Um belo dia ela resolveu fugir de casa, deixou um bilhete para os pais adotivos para procurar o pai dela biológico. E aí deu ruim para nossa queridinha Prayer. No que a Prayer estava tentando achar o pai, ela acabou não conseguindo achar. E ela foi tocar o violino dela no metrô de Nova York. O Dr. Hunter Rapp ouviu aquela música, foi procurar quem era que estava tocando, viu ela, começou a conversar. E ele fazia estudos de EQM. E ele descobriu que ela tinha passado por uma situação dessa. E nisso ele leva ela, com o consentimento dela, para fazer testes nela. E a partir daí começa toda a história dela no cativeiro, junto do Homer e do resto da turma. Aí começa aquelas explicações de cada personagem, a gente descobre a história de cada um. Aí demora uns episódios, mas depois a gente finalmente consegue ver o teste que o Happy faz com esses cativos que ele sequestrou. Que no caso
ele faz uma simulação de um afogamento, que leva essa pessoa a ter uma EQM, e nisso ele fica com fone de ouvido, tentando captar algum som dessa pós-vida, daquele momento que a pessoa morreu e voltou à vida. Esse é o objetivo do teste dele. E mais pra frente o Happy acaba soltando a Prayer, e aí a gente vê que quando ela volta pra casa, que tem toda aquela repercussão da mídia, polícia, FBI, a hora que a poeira dá uma sentada, a gente vê que ela forma um grupo com 4 estudantes e uma professora de uma escola local, onde ela conta cada detalhe pelo que ela passou. A gente vê que ela conta pra todo mundo o que aconteceu, menos pros pais adotivos dela. E nisso a gente acaba descobrindo que a mãe dela mentiu pro pai dela sobre esse bilhete que ela deixou no dia do desaparecimento dela. Lembrando que esse grupo que ela formou, cada um tem um problema. Só que independente desse problema, independente da desunião de pessoas antes deles conhecerem a Prayer, cada dia que passa, que eles têm contato com a Prayer, eles começam a se unir cada vez mais. E a Prayer tá contando cada detalhe pelo que ela passou, e o objetivo dela é que eles aprendam os 5 movimentos. Movimentos esses que ela treinava no cativeiro. Segundo ela fala pra eles, assim que eles conseguissem dominar os 5 movimentos, abririam um portal interdimensional. Lembrando que cada vez que ela tinha uma experiência de EQM, ela ficava numa espécie de limbo ali entre dimensões, como se fosse um multiverso do The Flash. E assim que abrisse esse portal interdimensional, ela poderia entrar nesse portal para poder salvar o Homer e o resto da turma dela, que estão lá no cativeiro. Lá pro final dessa primeira temporada, a Prayer ela teve mais uma vez uma visão, e na visão dela, um aluno desse mesmo colégio que a galerinha dela estuda e a professora trabalha, né? Ela teve a visão de um aluno entrando no colégio, atirando nas pessoas, e nisso ela corre desesperada pro colégio, para tentar avisar essa galera dela. Nisso o cara já invadiu o refeitório, onde os alunos estão, só que a galerinha dela já estava executando os 5 movimentos. E antes desse atirador ser detido, uma bala perdida acerta a Prayer no peito. Isso tem aquele corre-corre, leva ela numa ambulância, ela desperta vestindo roupas brancas, num local todo branco, e a gente não sabe o que aconteceu. É isso. Bom, galera, temos uma série que nos apresenta desde muita coisa com teor científico até muita coisa espiritual. Ali no meio da temporada, eu confesso pra vocês que já tava me enchendo com aquela enrolação que eles fizeram, mas depois a série voltou a andar novamente. Só que assim, eles enrolaram muito, por exemplo, para fazer a revelação do que significa The OA, que é o título da série. E simplesmente, lá pro meio da temporada mais ou menos, a gente descobriu que OA significa Original Angel, o anjo original, que é a Prayer. A própria Prayer, ela fala que ela é o anjo original. Lembrando que a série ela acabou abordando várias temáticas, como por exemplo, aquele garoto Bucky ser um transgênero, tanto no caso o ator também é transgênero, né? A série também abordou os problemas do Steve, desde o fato dele traficar até os problemas dele com os pais. O amigo dele, o Jesse, que mora com a irmã e convive com a questão da morte da mãe. Também tivemos o Alfonso, que é o certinho, ele é atleta, todo certinho, que está sendo recomendado para algumas universidades. A gente descobre que ele tem que trabalhar para sustentar a casa, porque a mãe é uma bêbada. E ainda tivemos a Beth, que é a professora. A gente vê que por diversas vezes ela sofre de bullying por parte dos alunos, e aí ela tem que lidar com a morte do seu irmão gêmeo. Ou seja, então cada um tem os seus problemas, cada um trouxe um enfoque diferente. Foi muito bacana da parte da série fazer isso. E claro que a série aborda a temática do sequestro, do cárcere, né, da tortura, questão do estupro. Ela já procura abordar essa temática não de uma maneira forçada. Ela procura distribuir isso ao longo da série equilibradamente. Agora foram criadas várias teorias sobre a série, que eu vou falar no próximo vídeo. Mas e aí? E vocês? Curtiram? Eu achei que a série tem altos e baixos. Ela deixa esse cliffhanger no final pra gente questionar até a Netflix soltar a segunda temporada, coisa que deve demorar provavelmente. Mas deixa a sua opinião aqui nos comentários, deixa seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante, e não se esqueçam de clicar no sininho ou naquela engrenagemzinha se você estiver vendo o vídeo pelo computador. Dessa maneira vocês vão receber as notificações. Fui! Valeu!